Boa tarde, então. Vamos lá dar sequência à nossa aula. Nós estamos começando hoje, então, o volume 2 do plano de estudo tutorado do 7º ano, ok? Vamos ficar bem atentos, porque nós temos, assim como nós temos um novo PET, nós teremos também novos conteúdos. E para que vocês não se percam ao longo dessa caminhada, vocês precisam prestar atenção desde o início, porque uma atividade vai estar sempre puxando outra, tá bom? Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, nós temos algumas orientações, vocês tiveram ali, né, de assistir às aulas. As nossas aulas vão agora começar às 15h50, começaram, né, às 15h50 e vão até às 17h10. Preciso que vocês assistam os vídeos com muita atenção, resolvam as atividades e enviem as fotos para mim. Então vamos começar. A semana 1 do nosso plano de estudo tutorado, volume 2 do 7º ano, nós vamos começar a trabalhar com ângulos e seus elementos. Então, na primeira questão, vai ser mais um experimento. Vocês vão precisar de alguns objetos aí na sua casa para facilitar, para vocês compreenderem o conteúdo. Então, aqui no PET, usa que vocês usem lá aí, por exemplo, um alfinete ou uma tachinha, alguma coisa que possa prender 2 canudinhos. Aqui eu estou sem o canudinho, mas vou usar os palitos, os lápis para poder mostrar para vocês. Vocês vão pegar os 2 canudos e vão pregar um no outro, com uma tachinha ou um alfinete, aqueles de costurar roupa, tá? E aí nós vamos trabalhar com isso, vocês vão entender o que são esses ângulos, tá bom? Aí pede para vocês fixar esses canudinhos com essas tachinhas. Vamos seguir para ver o que mais pede, tá bom? Aí vocês vão fazer um desenho no espaço que tem aí no PET, representando o ângulo que você formou. O que é o ângulo, gente? Então aqui, ó, vamos observar. Aqui eu tenho os 2 lápis. Conforme eu abro esses 2 lápis, repare que eu vou ter um espaço entre um e outro, tá? Esse espaçozinho que eu tenho aqui, eu vou chamar de espaço, ele vai ser o quê? O nosso ângulo. Então eu tenho ângulos diferentes. A partir do momento que eu movimento um deles, olha, eu vou fazendo um ângulo, tá ok? Então, se você, ao juntar os canudinhos, você abriu só assim, você vai desenhar os 2 canudinhos assim. Se você abrir um pouquinho mais, você vai desenhá-lo assim. E assim, da forma que você trabalhou no experimento lá da letra A. O número 2, o ponto 2 aí, diz assim: agora, em cada item, você deve girar o canudinho como indicados, depois desenhar um ângulo formado. Aí tem os passos, tá? Giro a metade de volta. Gente, uma volta, eu vou usar aqui o transferidor. Uma volta é isso aqui tudo, tá? Quando eu falo vou dar uma volta, significa que se eu começar aqui, eu tenho que dar uma volta completa para fazer essa circunferência aqui. Mas ali eu tô pedindo a metade de uma volta. Se é uma metade de uma volta, eu vou vir até aqui, tá? Então você vai estar lá com o seu canudinho e vai pedir para dar a metade de uma volta. Então a metade de uma volta vai ser isso aqui. Certinho, tá vendo? Então vai ser a metade de uma volta. Olha, se eu coloco aqui, vai dar a metade da circunferência, ok? Depois, pede para você dar uma volta completa. O que é uma volta completa? Gente, olha, se eu estou aqui, esse lápis vai movimentar, ele vai fazer isso aqui, dar a volta todinha e voltar para o lado de cá. Então, ele vai rodar toda a nossa circunferência. Então, aqui nós temos uma volta completa. Depois pede para dar 1/4 de volta. 1/4 de volta é o quê? Vamos voltar aqui no nosso transferidor. Se isso aqui é uma volta completa, isso aqui é a metade de uma volta, então 1/4 de uma volta vai dar isso aqui, ó. Ou seja, eu vou pegar isso aqui e vou fazer só 1/4 da volta. Tá aqui nosso 1/4. Aí depois diz, gira menos que 1/4. Então, se aqui é 1/4 de volta, se você fizer isso aqui tá bom, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom. Não pode passar daqui, tá? E a última é mais do que 1/4 da volta. Então, se a letra D você foi só até aqui, não importa qual a distância, na outra ali você vai ter que, não pode vir daqui para menos, vai ser daqui para mais, tá? Aqui, não importa, tá bom? Então, vocês vão desenhar aí. Depois diz assim, compare os ângulos que você desenhou na letra D e E. Qual deles é maior e por quê? Então, nós vamos voltar na outra atividade e vai ver. Qual é o ângulo maior? É aquele que você deu menos que 1/4 de volta ou que você deu mais de 1/4 de volta? Lembrando o que é ângulo? É essa distância aqui,
tá? De um ponto para o outro. Questão 2. O ângulo que representa a metade de uma volta chama-se ângulo raso. Quando você dá a metade de uma volta, olha o que acontece. Fica assim, um ângulo raso, tá? É chamado de ângulo raso. Não é meia volta, ou seja, ângulo raso, tá? O ângulo representando o quarto de uma volta chama-se ângulo reto. Então, isso aqui, quando você faz isso, você tem um ângulo raso, e quando você faz isso aqui, você tem um ângulo reto, um quarto de uma volta. É como se você tivesse dividido a figura em 4 partes iguais. Então, um quarto é isso aqui. Então, um quarto de uma volta, nós temos o ângulo reto. Ângulo raso, que vai fazer isso aqui, e o ângulo reto, que vai fazer isso aqui, ok? Olha lá, embaixo tem a representação do ângulo reto, é tipo um quadradinho na quininha. Aí depois vem assim, ó, dê exemplos de ângulos retos e ângulos rasos que estão à sua volta. Você vai olhar ao seu redor, na sua casa, e vai tentar descobrir onde você vai encontrar ângulos retos e ângulos rasos. Vou dar um exemplo para você. Se sua mesa, a mesa que você usa para se alimentar, que você senta à mesa, ela tem as pernas certinha, então a tábua dela com as pernas vai formar ali o quê? O ângulo reto. Não é? Então você vai observar aí o que na sua casa tem aí o formato que tem o ângulo reto e ângulos rasos. Fácil, né, gente? Observar as coisas da gente, desenhar, vocês amam desenhar? Então vamos aqui, ó. Questão 3. Para nomear um ângulo, é comum usarmos 3 de seus pontos, o vértice e mais 2 pontos distintos, cada um deles pertencentes a um dos lados do ângulo. Aí nós temos a figura mostrando. Então nós temos 3 pontos ali. Ali eu chamei ângulo AOB, tá? Nós temos ali o ângulo AOB. Indicamos o ângulo da seguinte forma: a letrinha A é o primeiro ponto, é como isso aqui. Vamos voltar para o nosso lápis, né? É isso aqui, ó. Bom, é como se eu tivesse o ponto A aqui, o ponto B aqui, e o vértice desses 2 pontos, né, o encontro dessas 2 retas aqui, nós formamos o ângulo O. Então aqui, ó, ele tá aqui, ó, o pontinho O, que tá aqui, é o que forma esse ângulo aqui. Então nós temos o ângulo AOB, tá? É tanta sigla que a gente acaba engasgando um pouquinho, né? Então, aí pede para vocês identificarem no ângulo acima o vértice e os lados. O que é o vértice aí no ângulo? Acabei de falar. E o que são os lados desse ângulo? Então, vamos aqui. Questão 4. Observe que na notação de um ângulo por 3 pontos, como nós mostramos aqui para vocês, esses 3 pontos, olha, ponto A, ponto B, e aqui nós temos o vértice, tá? Então, nós temos aqui os 3 aqui. Tá bom? Então, vamos voltar. Observe que na notação de um ângulo por 3 pontos, a letra que fica no meio vai corresponder ao vértice. Então, o que é o vértice? É o encontro de 2 segmentos de reta. Então, o vértice vai estar aqui, nesse encontro aqui. Isso aqui são lados, lado e lado. Então, o vértice vai ser esse aqui, esse encontro aqui, onde eu estou segurando, tá? Ele sempre fica no meio, na hora da representação. Tá bom? Aí diz assim, em cada caso, desenhe um ângulo destacando sempre 3 pontos. O vértice, os 2 pontos de seus lados, conforme indicado na notação. Vamos voltar na primeira figura? Então aqui, ó, vocês vão fazer mais ou menos isso, né? Cada um vai fazer seu desenho diferente, com abertura diferente. Só que vocês precisam ter esses 3 pontos, o ponto dos lados e o ponto do ângulo. Mas aqui, ó, olha quais são os ângulos. Ângulo, nós temos o ponto B, o vértice A e o ponto C. No segundo, nós temos o ponto P, o vértice O e o ponto Q. E no último, nós temos o ponto R, o vértice E e o ponto T. Repare que o vértice, ele tem um sinalzinho em cima dele, tá bom? Para destacar justamente que ele é o vértice ali no encontro desses ângulos, tá bom? Número 5. Escreva a notação de cada ângulo a seguir usando 3 de seus pontos. Depois ordene esses ângulos do menor para o maior. Responde o que determina a medida de um ângulo, o que vai determinar a medida dele. Repare as 3 figuras. Nós temos ali uma figura mais ou menos aberta, uma figura mais aberta e uma não chegou a ser um quarto ali ainda. Então, o que vai determinar a medida destes ângulos? Repare o que nós já vimos anteriormente, tá bom? Agora, eu passo a bola para vocês.
Essa é a sua aula em casa, tá bom? Faça com atenção, assista o vídeo de novo, se for preciso, para que não fique nenhuma dúvida do que seja para fazer, tá bom? Qualquer coisa, estarei por aqui. Um abraço e estou ansiosa aguardando as atividades de vocês. Bye, bye!